reunidos nessa live. Muito boa noite a todos, todas e todos. Estamos aqui nesta live reunidos para fazer a abertura oficial do 22º Fórum Paraense de Letras, que é uma realização do curso de Letras da Universidade da Amazônia, UNAMA, pertencente ao Grupo C, educacional, uma parceria que tem sido feita com outras instituições de nível superior do nosso estado, cito EPA, cito UFPA, cito UFRA, cito IFPA e demais faculdades de letras de Belém do Pará. Esse trabalho é um trabalho também conveniado, dialogado com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia, UNAMA. Nós, em 28 anos de curso de letras da UNAMA, estamos vivenciando a 22ª versão deste fórum, que para nós é muito caro e é muito marcado de emoções. Trata-se de uma reunião acadêmica que traz a consagração de estudos e reflexões na área da linguagem, mas também, com toda a humildade, essa reunião faz uma menção aos mestres que nos antecederam e aqueles que atuam na formação de leitores da Amazônia Ocidental brasileira, sobretudo a região da Amazônia Paraense. Estes encontros que estão acontecendo nos 3 dias, nós já iniciamos à tarde a primeira mesa extremamente rica sobre a publicação de autores no Pará, né? Ele acontecerá nesses 3 dias em 3 turnos. Nós temos aqui também uma parceria fundamental interna. Eu gostaria de agradecer tanto a equipe de Belém quanto a equipe de Recife, agradecer muito a parceria com a editora Mezanino, que tem nos dado um suporte fabuloso. Agradecer a confiança depositada pela nossa coordenadora, a professora Terezinha Barbagelata, e a nossa reitora, assim como o nosso pró-reitor, professor Wagner. Eu queria pedir a todos que aqui estão, e já agradecendo a presença de todos, pedir licença para retirar a formalidade da enunciação dos títulos. Tá? Então, isso eu peço no meu nome, no nome da equipe, para a professora Betânia. Vou pedir que ela me dispense de chamá-la de doutora, embora eu mantenha o título de magnífica, que é como se trata um reitor e uma reitora dentro de uma universidade. Né? Então, este nosso encontro é um encontro de amigos, e eu dizia antes de entrarmos no ar, um encontro que nós estamos acostumados a nos olhar, nos tocar, nos abraçar, e desta vez, por responsabilidade social, resolvemos optar pelo formato remoto. Por quê? Porque quando estávamos colocando o fórum na rua, surge a variante Delta. Então, nós resolvemos trabalhar este formato remoto, que vai ocasionar alguma imperfeição, naturalmente. Eu peço que a todos que nos assistem nos perdoem. Tá? Pois bem, este ano nós teremos 3 homenageados, que são essa grande mestra, a professora Marilis Isabel Alves Tupiaçu, e 2 queridos que já partiram daqui e que foram fundamentais
nessa nossa trajetória. Professor João Carlos Pereira, jornalista, cronista, professor, né? Atuou nas 3 instituições de nível superior maiores de Belém e findou sua carreira na UNAMA, e professor Silvio Augusto Holanda, da UFPA, né? Só uma curiosidade, Silvio Holanda só perde em participação do fórum para Josebel Akel Fares, que cá está também, embora não na live, mas assistindo, que participou de todas as versões. Silvio Holanda faltou apenas uma, e o motivo foi de doença. Por isso, ele não esteve nas 22 versões deste encontro. Bem, para iniciarmos os nossos trabalhos, nesta noite, nós queremos anunciar que estamos aqui em live com a nossa reitora, a professora Betânia, com o nosso pró-reitor de ensino, o professor Wagner, com a nossa coordenadora, a professora Terezinha Barbagelata, a professora Ana Laura Corrade, que representa o professor Edgar, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagem e Cultura. Espero que eu não tenha esquecido alguém. Veio a professora Adriana Sá, não vi aqui, mas, de toda forma, nós vamos seguir a esta ordem de chamada, né? Nós vamos escutar primeiro a nossa reitora, nosso pró-reitor, depois a nossa coordenadora de curso e a representante do coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu, o professor Edgar, que aqui representado está pela professora Ana Laura Corrade. Professora Betânia, por favor, a palavra é sua e use dela assim que quiser e como desejar. Boa noite, professor Paulo Nunes. Prazer enorme poder estar aqui na abertura do Fórum de Letras. Mais uma abertura que estamos juntos e juntas aqui neste instrumento remoto, nessa possibilidade de estarmos remoto, mas não deixamos de fazer nenhum ano, né? E talvez ano passado tenha sido o ano mais difícil, esse ano ainda com muitas dificuldades, mas já estamos aqui. E eu peço aí que nós tenhamos só boas notícias daqui para frente e que seja o nosso último ano de Fórum de Letras remoto, que para o ano possamos estar juntos, presencialmente, todos e todas, dentro da nossa querida universidade, da nossa querida UNAMA, onde nós vamos poder estar aí junto com os nossos alunos e alunas, nossos grandes parceiros, que você já nominou aqui as instituições inicialmente, mas sempre lembrando que a gente não constrói e jamais a UNAMA teria se construído sozinha, né? Então, esses parceiros são quem nos trouxe até aqui, quem gentilmente nos abraçou, e por horas nós abraçamos também, porque eu acredito muito nas interações, nas vias de mão dupla, no trabalho sempre capitaneado aí por quem pode sempre somar e multiplicar, jamais dividir e diminuir. Esse aí não pode estar no dicionário e na agenda de educadores e educadoras. Então, eu queria saudar em seu nome, você já pediu para a gente não utilizar aí o protocolo, está aceitadíssimo. Então, eu sei que a professora Terezinha, coordenadora do curso, sempre lhe pede aí, em se tratando de Fórum de Letras, eu tive a oportunidade de participar de vários, ainda como docente, na década de 90, início da década de 2000, com você, né? Sei da importância desse trabalho, sei de como você, através do fórum, junto com todos os colegas, né, que fazem esse curso, ser realmente o que ele é, um curso de respeitabilidade, tanto que ganha aí uma linha de pesquisa muito importante dentro do nosso estrito sensu, num projeto interdisciplinar como o de comunicação, linguagem e cultura.
que tem cada vez mais desenvolvido aí capilaridade dentro da sociedade, respeitabilidade dentro do processo, e nada mais importante do que iniciá-lo a partir de um movimento da graduação. A graduação é o início da educação superior, né? É o início do processo de formação de quem vai trabalhar na sala de aula, de quem vai vivenciar o mundo da pesquisa, enfim. Mas eu, como licenciada, eu fico muito feliz da UNAMA fortalecer seus cursos de licenciatura, ter pessoas da mais alta capacidade intelectual, cultural, da mais alta capacidade social e política dentro dos seus quadros dos cursos de licenciatura, porque eu não acredito numa formação de professores e professoras de uma outra forma, que não seja centrada em preceitos muito fortes sociais. Não é à toa que esse fórum ele acontece no centenário de Paulo Freire. É importante a gente lembrar que, como licenciados, como professores da língua espanhola, da língua inglesa, da língua portuguesa, quem vai se dedicar aí a professores da literatura, enfim, é muito importante nós lembrarmos de todo o legado aí que Paulo Freire nos deixa e que vive tão fortemente nas políticas educacionais que nós acreditamos, né? Não é fácil, é muito difícil, vivemos momentos impensáveis, não só pela pandemia, que por si só já seria um movimento aí muito difícil da gente imaginar como sobrevivemos esses 2 anos, fazendo educação, não parando mais do que poucos dias aí para poder retomar a todo respeito aos nossos alunos e alunas nas suas formações, mas entendendo que esses movimentos eles também têm aí uma séria implicação com o nosso trabalho de educadores, com a nossa ideia de qualidade de educação, com a nossa ideia do que é necessário para que a gente possa pensar numa outra sociedade, onde a gente possa estabelecer novos padrões, que são padrões humanos, né? De ausência de uma sociedade discriminadora, de ausência de uma sociedade com preconceitos tão difíceis, tão dolorosos de perceber como na nossa sociedade. Então, Paulo Freire, eu queria fazer aí o primeiro registro a Paulo Freire, professor Paulo, seu xará aí, porque é importante demarcar que essa é uma universidade que acredita nessa educação libertadora, que acredita nessa educação que transforma, que acredita que não tem outra possibilidade de mudar o status quo, a sociedade que a gente vive, não tem outra forma de encontrar aí a felicidade tão prometida pela modernidade que não seja por uma educação que faça com que a gente tome consciência de tudo aquilo que é importante do texto, mas que a gente não possa jamais esquecer que todo texto tem o seu contexto. Então, eu acho que esse é um salto substancial aí da leitura freiriana, que eu aconselho aos nossos alunos e alunas, nossos convidados, a relerem. Né? Eu acho que uma releitura freiriana ela nunca se fez tão importante como agora. Mas você também me dá aí a difícil missão, professor Paulo, de abrir este fórum, lembrando aí de uma pessoa que, para mim, pessoalmente, é muito difícil ainda de falar, né? Toda vez que eu penso no João Carlos, que eu falo sobre ele, eu me emociono de uma forma ainda muito viva, muito forte. Eu jamais imaginaria que algum dia eu pudesse participar de uma abertura de um fórum de letras e ter que fazer uma homenagem póstuma ao João Carlos, à memória dele, ao que ele representou, primeiramente, para a UNAMA. Eu acho que é muito importante a gente entender a trajetória dele aqui conosco, fortemente marcada com a presença dele junto com a professora Graça Landeira, desde da nossa Galeria Graça Landeira, desde todos os projetos culturais que a professora Graça sempre fez e que estava ali presente, de braços dados com o João. Então, é impossível contar a história da professora Graça e tudo que ela fez, e que, com certeza, foi um grande ganho para a gente ter
o mestrado e o doutorado de Comunicação, Linguagem e Cultura, de ter essa linha, de ter esse fortalecimento e esse reconhecimento do curso de letras, não só no nosso estado, mas na região amazônica como um todo e no país, sem a gente entender que o João teve aí a sua mão, a sua cabeça, tudo aquilo, a sua alegria, tudo que o João sempre representou junto da professora Graça. Mas também queria falar de um João que volta depois a essa casa, né? E que me brinda aí quando eu brincava com ele, assim como eu brinco com você, professor Paulo, que eu tenho várias mãos do rei, né? São pessoas que eu confio muito e que eu sempre pergunto e que eu sempre quero ouvir, embora tenha certeza que a gente tem que ouvir todos e todas, mas tem algumas pessoas que me chamam muito a escutar, a perceber os rumos que a UNAMA deve ir. E assim como você, João, foi uma das pessoas que me ajudou muito a gente poder colocar a UNAMA hoje, né, onde ela está, e claro que a gente precisa avançar muito, com certeza seria de muita arrogância minha por representá-la na reitoria, achar que a UNAMA já cumpriu o seu papel. A UNAMA vem cumprindo e tem muito a fazer, tem desafios aí enormes que eu iniciei falando, que é justamente construir nas nossas escolas educadores, professores e professoras que saiam daqui com uma formação de qualidade, a fim de olharem alunos e alunos nas nossas escolas de educação básica e poder ajudá-los a melhorar de vida, ajudá-los a ter consciência, ajudá-los a construir e reescrever a sua história a partir de preceitos muito sólidos de humanidade. Então, João fez isso de forma muito importante. O seu último trabalho, que foi a Casa do Sírio, de 2020, uma casa já remota, já virtual, com todas as entrevistas. Eu conversei ontem com a professora Emília Farinha, sua esposa, viúva, e ela me disse que hoje uma das filhas, por ela estar em sala de aula, estaria conosco, né? Então, não sei se Beatriz, Mariana já estão aqui, mas eu queria dizer da alegria de tê-las, da alegria da UNAMA. Beatriz. Né? Pronto, de ter a Beatriz aqui conosco, que é a última filha do João, e que as outras não escutem, mas sempre os últimos são os mais queridos, porque a gente já está mais velho e já aproveita os filhos menores de outra forma. Então, os mais velhos sempre sofrem, mas os mais novos sempre pegam o que a gente já tem de melhor, porque já estamos numa maturidade de ser pais e mães de forma mais efetiva. Então, eu queria dizer para a Beatriz que a história e o legado do João com a UNAMA é fundamental, né? O legado dele, o aprendizado com ele, e que quando a gente parte, uma parte significativa nossa fica, que são os afetos feitos, as ideias lançadas, as palavras escritas, as crônicas que o João escreveu, que além de nos ensinar como se escreve crônicas, nos dá aí um banho de cotidianidade do que ele colocou no dia a dia, de cada tema, de cada crônica que ele fez ao longo aí da sua história, da sua vida. Então, também como um acadêmico da Academia Paraense de Letras, uma pessoa que deixou aí na história o seu nome na academia, com certeza, e assim como na UNAMA, e assim como na história da literatura e das letras do nosso estado e da região como um todo. Então, Beatriz, eu vou continuar, mas eu tenho certeza que esse abraço carinhoso, afetuoso, caloroso, você vai sentir aí mesmo que virtualmente. Mas também queria fazer menção, Paulo, aos outros dois homenageados, né? A professora Marides, que está aqui conosco, eu acredito, ou entrará daqui a pouco, eu não consegui ver todos que já estão aqui na sala, né? O professor Silvio Holanda também, memória de tudo que representou para nós e o desenvolvimento aí de seu trabalho. Então, eu queria saudar a professora Marilis, dizer para ela que eu tenho certeza que esse fórum conta também muito no fórum, professora, da sua história e da história da UNAMA a partir de você, pelo Fórum de Letras. Então, prazer enorme poder tê-la aqui conosco. Queria saudar a professora Terezinha,
dizer que a coordenação de um curso desse não é uma coordenação fácil, é uma coordenação complexa, mas com dinamismo aí você consegue, junto, claro, com a parceria de todos os professores e professoras, desenvolver. Então, é nesse sentido, né, no sentido aí freiriano, e do João Carlos amoroso, no sentido do cuidado, do carinho, que eu acredito que nós deveríamos levar esse fórum nesses dias que nós vamos passar aqui. Eu tive o prazer de ser convidada para falar nele. Amanhã tenho uma mesa com o professor Paulo Nunes à tarde, mas eu queria dizer da alegria de, mesmo em tempos pandêmicos, mesmo em tempos de perdas intensas, a gente continuar e saber que é impossível nós não desenvolvermos esse trabalho. Mas eu queria, professor Paulo, terminar essa fala de abertura, essa fala inicial, terminar essa fala de boas-vindas e de gratidão a todos e todas que, com certeza, ao final deste mais um fórum, desse 22º fórum, nós vamos estar mais agradecidos ainda, né? Eu queria dizer que é muito importante, queria terminar com um pensamento que sempre me move, sempre me leva, e que, quando eu tenho dúvidas aí dos caminhos a seguirem, seja na minha vida pessoal ou profissional, eu sempre leio. É uma carta que o Che Guevara deixou para os filhos e que, resumidamente, ele diz que se os filhos estivessem lendo aquela carta, ele não estaria mais, mas que ele deixava uma lição de vida, se ele pudesse dizer assim, para eles o dia que eles fossem ler a carta, que eles vivessem sempre. Ele diz que viveu sempre como um bom revolucionário, e que eles vivessem sempre se indignando com qualquer injustiça, com qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo. Então, eu acho que esse tema que o Fórum de Letras traz hoje, subliminarmente diz isso para nós. Né? A primeira hora que eu olhei, eu me lembrei exatamente da carta do Che Guevara aos filhos. Então, vamos pensar aí que nós temos um compromisso enorme em tirar essas injustiças, em construir uma nova história, em fazer, através do Fórum de Letras e da sala de aula, e do que toda linguagem, quer seja ela escrita, falada ou não, gestual, de sentimentos, ela possa dar para cada um de nós. Então, muito obrigado e feliz Fórum de Letras, e que venham muitos mais. Obrigado, professora querida. Eu lhe devo o Rubem Alves, hein? Rubem Alves foi a senhora que me apresentou, professor. Verdade. Eu pago, hein? Bom. Obrigado, Betânia. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de ouvir agora, depois dessa fala entusiasmante da nossa reitora, o nosso pró-reitor, professor Wagner, para ele dar uma palavrinha aqui para a gente sobre este Fórum de Letras, que trata de vozes fraturadas e questionadoras vozes, o não canônico como forma de resistência. Professor Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos os colegas presentes a este fórum. Estamos no 22º Fórum Paraense de Letras. Como bem dito pelo professor Paulo Nunes no seu introdutório, em 28 anos de existência do curso de Letras, significando dizer que é um evento de sucesso, que se repete pela 22ª vez. Mas, ouvindo as palavras da nossa reitora, da professora Betânia, e principalmente quando ela fez menção ao professor João Carlos Pereira, em que, carregada de emoção, falou sobre o nosso querido João, professora, eu me lembrava aqui na minha sala, no momento em que eu estou, em que o professor João estava sentado aqui à minha frente, e que a senhora me deu a honra de convidá-lo a retornar à UNAMA, a fazer parte novamente do nosso corpo docente da UNAMA. E aqui nessa sala, sentada a uma cadeira que está aqui à minha frente, estava o professor João. Agradecido, contente
pelo convite de retorno à nossa instituição. Por esse privilégio, professora, particularmente eu lhe agradeço. Foi um privilégio ter conduzido o professor João Carlos de volta à nossa instituição. Mas é um fórum que, por trás, tem um curso que eu considero um dos cursos pilares da nossa instituição, um dos mais antigos. O curso de letras é um curso de base, é um curso que fornece vários e vários professores a muitos dos cursos que possuímos na nossa instituição. É um curso que é conduzido por uma pessoa que eu tenho um sentimento e um carinho especial, que é a professora Terezinha Barbagelata. Uma guerreira, uma pessoa que abraça uma causa e no abraçar de uma causa, ela segue rumo a um objetivo. Muito obrigado, professora Terezinha, pelo convite de estar aqui no 22º Fórum Paraense de Letras. Um curso que também serve de base, que é pilar de um dos nossos cursos estrito sensu, tanto doutorado quanto mestrado, como já dito anteriormente, de comunicação, linguagem e cultura. Mas também eu não posso deixar de parabenizar e também prestar as minhas homenagens e honrar pela participação da professora Amarilis Tupiaçu e do professor Silvio Holanda, que são, juntamente com o professor João Carlos Pereira, os grandes homenageados do 22º Fórum Paraense de Letras. Mas eu quero fazer uma breve reflexão, no sentido de que a presença na memória coletiva é o verdadeiro sentido da ressurreição. E aqui, entre nós, com certeza, o professor João Carlos Pereira é luz e será sempre luz. Em nome da Beatriz, que está aqui presente, o representando, sua filha, eu, com todo o carinho e respeito que tive pelo pai dela e a consideração de um amigo, agradeço. Agradeço de estar aqui presente, Beatriz. Agradeço de você estar honrando a figura de seu pai. Agradeço, professor Paulo, pelo prazer de estar fazendo parte dessa abertura do 22º Fórum Paraense de Letras. Obrigado, professora Terezinha. Boa noite. Muito obrigado, professor Wagner. A sua fala muito precisa, muito esclarecedora, e nós continuamos a nossa abertura, chamando para dar uma palavra de boas-vindas à parceira do curso de letras, aqui representando o professor Edgar, a professora Ana Laura Corrade, que também é uma antiga companheira de trabalho e que está aqui para, de novo, emprestar seu brilho a este fórum, de que ela já participou em diversas versões. Pois é, boa noite. Eu fico muito emocionada de estar aqui representando o nosso coordenador, o professor Edgar Chagas, mas muito mais emocionada de estar presente nesse evento que, como você falou, eu já participei várias vezes. De certa forma, me sinto comprometida, com este evento também. Inicialmente, na minha vida, na minha história, como o tempo que eu fui coordenadora do curso de comunicação social, que foi quando começou os fóruns, e a gente já tinha algumas parcerias, mas também pelo tripé, se eu posso dizer assim, desses homenageados, porque foram pessoas que realmente fizeram parte da minha vida, desde que eu cheguei aqui em Belém,
E, consequentemente, a gente pode perceber pela vida dos três, né, pela vivência dos três, pelas experiências, pelos cursos, pelos eventos que nós dividimos, pelas atividades conjuntas, né, com o professor Silvio Holanda, com o professor João Carlos e com a professora Marilis, que fez parte desse programa, né, de estrito senso, que são pessoas que realmente interferiram no crescimento da Amazônia, que promoveram a leitura e a integração, que eu acho que é uma batalha de qualquer professor, de qualquer área, não só da área de letras, né? Mas eu acho que a nossa grande dificuldade é fazer a integração entre a mente do estudante e o conhecimento que está à nossa disposição. Então, eu me sinto muito feliz de estar na abertura do evento. Claro que eu estou aqui representando o nosso coordenador e, consequentemente, representando os 13 professores que fazem parte desse programa, que, de uma forma ou de outra, estão participando do fórum, né? Quer dizer, não estamos todos envolvidos nessa proposta. E pensar, lembrando as palavras da professora Betânia, que nós temos 100 anos de Paulo Freire, mas também nós estamos entrando em 100 anos, né, no ano que vem, da Semana de Arte Moderna, que é outro momento de reflexão do que aconteceu na Amazônia, de como este pensamento também deu vozes, né, deu vozes a esse viver amazônico. Eu espero e tenho plena certeza que este 22º Fórum vai ser grandioso, seja ele presencial, seja ele remoto, seja ele digital, porque os nossos corações estão juntos. E, com certeza, estão bem abraçados e bem aconchegados nos corações, no sentimento, na emoção do professor Silvio e do professor João Carlos Pereira. E a felicidade imensa que eu tive de já ver o sorriso da Marilis, né, dentro deste evento. Então, eu desejo sucesso a todos, né? Estamos em parceria e contamos com essa parceria de integração para o desenvolvimento da Amazônia. Bom evento. Obrigado, querida coordenadora na Universidade da Amazônia, a professora Ana Laura Corrade. Eu dava aula de português no curso de Relações Públicas. Foi ela quem me acolheu primeiro. Obrigado, Ana Laura, sempre parceira. Queria lembrar que o nosso tema, ele é um tema muito voltado para o momento que o mundo vive, que o Brasil vive. E queria dizer, para quem não nos conhece, que esse trabalho, esse fórum para chegar aqui, é um trabalho intenso de grupo, né? De coletividade, né? A construção do saber coletivo. E eu quero agradecer a todos os nossos colegas. Eu não vou nomear ninguém, e como disse, ao nomear o nosso decano, o professor José Guilherme Castro, eu gostaria de homenagear a todos os colegas professores do curso de Letras e agradecer especialmente a professora Érica Simão e agradecer também aos nossos meninos, os nossos monitores, os nossos alunos de Letras. Se nós formos contar nessas 22 versões, nós formamos muitos monitores que ficaram mais experientes em pesquisa e extensão a partir da formação do fórum. A eles, a nossa gratidão. E agora, para falar, nós queremos escutar a coordenadora geral desse evento, que é também a coordenadora do curso, professora Terezinha Barbagelata. Muito obrigado por todo o seu empenho, seu apoio ao nosso trabalho. Professora Terezinha, é com a senhora. Boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, pela palavra da nossa reitora, professora Betânia Fidalgo,
pela presença do nosso pró-reitor de ensino, professor Wagner, pelas palavras que foram faladas aqui, que foi de muita importância. E também quero agradecer imensamente a todos os alunos, a todas as pessoas que estão aqui nessa noite, compactuando conosco desse momento tão maravilhoso, tão especial, que é o Fórum de Letras. Queridos, eu gostaria de dizer para vocês que nesse 22º, no nosso 22º Fórum de Letras, né, que é uma tradição acadêmica, tanto em Belém como no estado do Pará, e essa temática que nós trouxemos, que é uma temática extremamente importante, né, para que nós possamos debater, para que a academia pudesse falar, compartilhar, retratar sobre o que nós vamos conversar nesses 3 dias maravilhosos, né? Junto com os professores, com os alunos, enfim, que é Vozes Fraturadas, Questionadoras, né? E questionadoras vozes, o não canônio como forma de resistência. Como que o curso de letras poderia deixar, né, de fazer menção a essa literatura que não só os alunos de letras precisam estar informados, precisam estar conhecer, mas como também aquela literatura que não formal. Então, essa noite é um momento, eu confesso, que para mim eu senti agora um peso muito grande, né, por ter esse privilégio de coordenar o curso de letras e também de agradecer e participar, né, desse fórum, e agradecer o Grupo C, que me deu esse tão grande, essa representação, que é muito, muito importante, né, para o nosso curso. Então, o que eu gostaria de dizer que, ainda além de toda essa grande perspectiva que nós estamos aqui nessa noite passando, ou seja, trazendo para todas as pessoas que estão ouvindo o fórum, nós temos 3 pessoas, como já foi falado, né? Pessoas que nós estamos homenageando, que eu tenho também o privilégio de ter nessa noite, que é a professora Amarílis Tupiaçu, né? Uma grande intelectual, e imagina a emoção que nós estamos aqui sentindo nessa noite, em saber que você está conosco e que você está participando conosco, vai continuar conosco, né, participando desse fórum, e também falar dos saudosos professores que estiveram conosco, que foi o professor João, né, João Carlos Pereira, que eu conheci, tive o privilégio de conhecê-lo. Professor João, todos os dias enviava uma crônica para o nosso grupo de professores, e eram crônicas maravilhosas que ele trazia à memória de pessoas que foram conhecidas em Belém, mas, como sempre, fazia com uma maestria maravilhosa. E eu quero agradecer em nome da filha dele, Beatriz Pereira, que está aqui nessa noite. Muito obrigada, porque o professor João Carlos Pereira
ele foi de uma grande, ele trouxe para nós crônicas maravilhosas. Então, muito obrigada, ok, Beatriz, por estar aqui nessa noite. Eu digo que sempre sempre que nós estamos falando, né, ao público, sempre é uma estreia. Sempre nós estamos aqui preocupados com a forma de como nós vamos falar com as pessoas que nos ouvem. Também quero agradecer a Simone Holanda, que veio representar seu esposo, o Silvio Holanda, né? Silvio Augusto Holanda. Irmão, como disse o professor Paulo, ele foi um grande... irmã, desculpa, tá? Desculpa, eu pensei que fosse esposa, mas é irmã dele, né? Me perdoe. Então, obrigada por ter vindo participar também, né, dessa homenagem ao professor Silvio Holanda. O curso de Letras agradece imensamente por sua participação. Também fica a nossa gratidão, que é estendida a todos os professores que se dedicaram no curso de Letras, todos, não e se empenharam que esse fórum realmente se realizasse, tá bom? Nosso abraço também fraterno a todas as IES que estão aqui também nessa noite, como a essa grande parceria que nós tivemos com o EPA, com o UFPA, com o IEF, com a UFRA, tá bom? Que estão privilegiando esse encontro tão tradicional. E também, como coordenadora, né, do curso de Letras, e eu diria coordenadora geral desse evento, eu desejo que todos aqui nessa noite tenham 3 dias de frutíferas discussões, proveitosos estudos, tá? Que eu gostaria muito que fosse presencial, porém, em virtude desse momento que nós estamos atravessando, né? Desse momento que nós estamos vivendo, estamos fazendo de forma remota, porém, mesmo de forma remota, nós queremos agraciar a todos que estão aqui nessa noite e nos próximos dias, tá? Um conhecimento, proporcionar a todos um conhecimento que seja realmente que vocês saiam daqui com mais, né? Ou seja, momentos prazerosos que vocês com certeza irão viver, terão vividos aqui. Muito obrigada, mais uma vez, ao professor Paulo Nunes, a todos os nossos professores. Inclusive, eu quero também agradecer à professora Érica Simão, a nossa diretora também, aqui da UNAM Alcino Castela, que nos ajudou também a poder providenciar, né, esse fórum de letras que a professora Adriana de Sá. Enfim, muito obrigada também à professora Eva, que também é nossa vice-pró-reitora de ensino também, que é adjunta, aliás, a nossa pró-reitora adjunta, que também nos ajudou nesse fórum a fazer com que acontecesse o que está todo esse fórum nessa noite. Então, muito obrigada. Desculpem mais uma vez. Eu confesso que eu estou meio nervosa, sempre para mim é uma estreia, e como coordenadora do curso de letras, eu quero dizer a todos, sejam muito bem-vindos ao fórum e que nós possamos tirar muito proveito de tudo que vier a acontecer. Obrigada mais uma vez.
Obrigado, professora Terezinha. Sim, eu também estou com a boca seca, professora. A senhora não pense que é só a senhora, não. A gente treme nas bases. Acontece. Muito Professor, obrigado. porque é uma responsabilidade muito grande. Inclusive, eu sei que tem muitas pessoas aqui, né? Sim. Muitos intelectuais, muitos professores renomados, e aqui, para mim, é um privilégio estar participando com todos desse fórum. Então, sejam todos bem-vindos, fiquem muito à vontade, e nós estamos aqui, sim, para receber todos e nesse fórum, e que seja um fórum que seja marcante, não só porque estamos fazendo de forma remota, mas porque vamos, com certeza, obter conhecimentos além daquilo que nós já havíamos conhecido antes, tá bom? Obrigado, Obrigada, querida. professor. Obrigado pelo seu apoio todo, seu entusiasmo. Daqui a pouquinho a gente vai escutar a professora Ermelinda. Vamos passar para o campo das homenagens, mas antes, como de costume, um poemazinho para fazer essa liga necessária de um fórum de letras. O fórum, que agora é um projeto bianual, ele acontece num ano enfatizando a literatura e no outro ano os estudos da linguagem no campo da linguística e da língua portuguesa e das suas interfaces, tá? Então, este ano é o ano de valorizarmos e enfatizarmos a literatura, por isso o poema Ensaio de Jorge Dumar, que diz o seguinte: a palavra não existe, ela se fez invento. O homem não existe, bluff, ele fez-se da pala da palavra. Homem, palavra, palavra, homem, homem quase homem, palavra, palavra. Homem, ímen, é das pencas de palavras. Filho de larvas, homem constrói e destrói a palavra, o que do homem? A frase é a argamassa dessa construção, a crase é o betume, gume da laranja, o antearranjo do espaço em branco. Sonso, som, ou a sua sombra, sede a cicuta, coabitando. Professora Ermelinda, por favor, entre na roda. Entro. Boa noite, professora Betânia, nossa magnífica reitora. Boa noite, professor Wagner Muniz, pró-reitor de ensino. Boa noite às demais autoridades da instituição. Terezinha Barbagelata, coordenadora deste evento e coordenadora do nosso curso de letras. Boa noite aos colegas que aqui estão presentes, aos que nos assistem nesta live, e muito especialmente a querida homenageada professora Amarilis Isabel Alves Tupiaçu, e também a Beatriz Pereira e a Simone Holanda, que aqui estão representando os nossos homenageados póstumos, João Carlos Pereira e Silvia Holanda. Essa é uma noite de rememoração, pelo que eu percebo. E que bom, Paulo, que bom, professora Betânia, que estamos fazendo isto de modo leve, porque, do contrário, seria muito difícil a gente conseguir lidar com estas duas ausências marcantes. A minha fala será breve. Eu só queria retomar algo que o professor Paulo Nunes mencionou quando iniciou a apresentação deste fórum. Nestas 22 versões, o professor Paulo Nunes disse, Silvia Holanda sempre esteve presente. De fato, esta é a versão, né, em que ele se faz presente do outro lado do caminho. Mas eu gostaria de acrescentar que, além de todas estas versões do fórum, o professor Silvio Holanda também esteve presente e foi o conferencista de abertura de um dos grandes eventos do curso de letras no ano de 2016, que foi aquele colóquio tragicômico da coragem, Cervantes e Shakespeare em diálogo, quando festejávamos
lembrávamos e homenageávamos ambos autores pelos 400 anos da passagem de ambos. Então, ele, na verdade, esteve sempre presente nos momentos mais especiais do nosso curso. Este fórum, o Fórum Paraense de Letras, ele tem uma tradição, que é homenagear notáveis educadores e intelectuais responsáveis pela formação de leitores na Amazônia. E geralmente é um a cada edição. Esta é uma edição especialíssima. Então, nesta edição, temos 3 homenageados. Da já extensa lista de homenageados, que resulta dessas 2 décadas de fórum, eu peço licença para citar 4 notáveis mestres que foram homenageados em outras edições. Raimundo Jurandir Vangan, Sérgio Antônio Sapucaí da Silva, in memoriam, Josi Fares, Rosa Assis. A esta galeria se somam hoje Amarilis Tupiaçu, João Carlos Pereira e Silvia Holanda. Eu tive o privilégio de ter todos eles como meus professores. À memória do João e do Silvio, minha modesta homenagem e minha eterna gratidão. As palavras serão breves, para não dar muito espaço à emoção. Professora Amarilis Tupiaçu, minha querida mestre, por sempre minha orientadora de TCC. Nesta noite de homenagens, de trazer à tona as memórias tão boas, eu junto a minha voz, a do meu igualmente querido mestre, orientador, amigo Paulo Nunes, e as outras vozes que aqui já se manifestaram. Da minha memória de estudante do curso de letras, eu destaco aqui a figura da inigualável professora de literatura portuguesa, docente do curso de letras da Universidade da Amazônia, dona de uma das caligrafias mais bonitas que conheci, e que a cada aula nos presenteava com um roteiro manuscrito impecável. Esta professora acompanhou parte da minha formação acadêmica e foi meu norte e de muitos outros colegas na escrita do trabalho de conclusão de curso. Para mim é uma honra saudá-la, Amarilis, e poder expressar de público minha admiração, dizer do meu afeto, da minha gratidão pelas marcas positivas e perenes que suas aulas deixaram em mim. Eu tomo aqui uma fala do Paulo Nunes a seu respeito, quando ele diz que você tem densidade do ser e do fazer. Pois bem, dessa densidade do ser e do fazer, tão apropriadamente apontada por Paulo Nunes, eu trago um exemplo. Quando pedi que a Amarilis me ajudasse a desvelar as vozes camufladas que eu percebia num monólogo, num texto literário de um autor paraguaio, de nome Augusto Roa Bastos, a professora Amarilis me apresentou Bakhtin e me indicou como uma leitura essencial Problemas da Poética de Dostoiévski. E por que isso é marcante? Eu rememoro hoje, passado tanto tempo, porque naquele tempo nós ainda não tínhamos Bakhtin e muito menos essa obra, Problemas da Poética de Dostoiévski, como indicação nas referências do curso de letras, ou pelo menos da graduação. Essa era uma referência dos programas de pós-graduação. Esse, para mim, é um dos exemplos de densidade do ser e do fazer. Bakhtin e Roa Bastos, querida Amarilis, me acompanham até hoje. Assim como teus ensinamentos, que me ajudaram a desvelar
muitas, tantas outras vozes discursivas. Nesta noite de homenagens tão merecidas, recebe meu abraço com admiração, gratidão e profundo afeto. Muito obrigada, Paulo, pela oportunidade de dizer aqui estas palavras aos nossos homenageados. Bom evento a todos nós. Boa noite. Muito obrigado, Ermelinda, sempre muito precisa, poética. Eu sempre costumo dizer, as paraguaias são mais belas. Nós somos assim. Muito bem, gente. Continuamos a nossa cerimônia, e essa cerimônia ela não pode abrir mão de fazer uma referência que é apenas uma forma de reiteração e justiça, na medida em que nós estamos aqui já falando desses homenageados o tempo todo, né? Então, aqui já estiveram homenageados Maxi Martins, Benedito Nunes, já estiveram homenageados também Francisco Paulo do Nascimento Mendes, Albeniza Chaves, Machado Coelho, Pedrina Silva, né? Dentre outros grandes intelectuais, formadores de leitores. Silvio Augusto Holanda, todos sabemos, era um pesquisador de alta performance, reconhecido pelas agências de fomento à pesquisa no Brasil, CNPq e CAPES. Ele iniciou sua ação universitária na Universidade do Estado do Pará, foi meu colega lá, né? Mas intensificou a sua atuação de forma prospectiva na Universidade Federal do Pará, onde encerrou sua carreira como professor titular. Eu também me emociono, porque professor José Guilherme Fernandes, o nosso decano, professora Josebel Aquelfares, professor Luiz Heleno, todos estão aqui participando deste evento. Nós estávamos na banca de professor titular do professor Silvio, né, na Universidade Federal do Pará, numa sexta-feira. E na segunda fomos avisados da sua passagem, o que nos deixou perturbadíssimos, né, por muito tempo. Bem, mas o que poucos sabem é que sua parceria no Fórum de Letras da UNAMA, né, ela o que poucos sabiam até então, né, ela foi intensa e integral, né? Das 22 versões, Silvio não participou de uma apenas, como eu disse. Salvo engano, ele perde só para Josebel Aquelfares, que participou de tudo. Não estou falando dos professores da casa, estou falando dos que são nossos parceiros e outras instituições de ensino superior. Silvio era graduado em Letras, Português e Francês pela UFPA, tinha mestrado em Teoria da Literatura pela mesma universidade e doutorado em Letras, Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, Universidade de São Paulo. Fez pós-doutoramento em Estudos Românicos na Universidade de Lisboa, daí sua paixão muito grande pelas cantigas medievais. Quando faleceu, conforme eu disse, ele tinha acabado de receber o título, o grau de professor titular, né? Uma banca bonita, uma banca poética, uma banca que fez com que a gente iniciasse cerca de 8h30 da manhã e fosse terminar às 13 horas desse mesmo dia. Silvio foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL da UFPA, e desde 2001 foi membro permanente do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPA. Dirigiu a Faculdade de Letras da mesma universidade e era extremamente experimentado nas diversas áreas de estudos literários, diálogos muito fortes da literatura brasileira, da literatura da Amazônia, mas sua grande paixão, sem dúvida nenhuma, foi a recepção crítica de Guimarães Rosa. Fazer um curso de Guimarães Rosa com Silvio Holanda era algo de muito especial, como sempre foi, né? Silvio, me lembro que tinha um grupo de estudiosos, seus alunos de graduação, mestrado e doutorado, e participava dele nos fóruns de letras
exatamente discutindo toda uma pesquisa sobre a obra desse grande, genial escritor que é Guimarães Rosa. Na UNAMA, ele foi um grande parceiro acadêmico nos nossos projetos. Além do fórum, ele ajudou a consolidar a revista Asas da Palavra, né? Foi um dos primeiros na Universidade Federal do Pará, junto a José Arthur Bogea, a elogiar e valorizar o projeto daquela que foi, então, uma revista cultural produzida pelo curso de letras da UNAM. Hoje, a Asas da Palavra ela está vinculada ao estrito sensu, ela tem um outro formato, que além de ser o formato remoto, tem o formato de solicitação de graduação que a CAPES exige, né? Mas, logo no início, ainda recém-nascida Asas da Palavra, número 0 sobre Eneida, recebeu de José Arthur Bogea e Silvio Holanda os melhores votos. João Carlos Pereira, todos já sabem, né? Todos imaginam a importância e o golpe que ele também propiciou a nós com a sua passagem muito repentina e demais, jovem e ainda quase que inaceitável, né? Tem várias facetas do João que eu gostaria de lembrar. Uma delas é que, numa comemoração de Natal em nossa casa, lá no Reduto, a Beatriz era de berço. E então foi levada pela sua babá, e a moça passou com a Beatriz no colo e disse assim: olha que bonito é o congar deles, né? O congar era o nosso altar, não tem demérito nenhum em ser o congar, mas não era por acaso um congar, embora a gente respeite muito. Então, a Beatriz ela não lembra disso, naturalmente, porque ela era de colo, mas esse fato ocorreu, fora o fato de que nós viajamos boa parte de Portugal juntos, eu e Jorge Fares, pessoa com quem eu estava casado na época, né? Então, fizemos belos passeios. E as crônicas advindas desse passeio me chamam mais a atenção de um episódio muito forte, que é o episódio de Inês de Castro, que ele amava, que ele falava com empolgação muito grande quando tratava dele em sala de aula. Além desse episódio do Camões lírico, o nosso amigo João amava a Eneida e amava a Linda Celina, como também amava a poesia de Mário Quintana, né? Então, são os grandes que me lembro agora, são os 4 escritores de sua preferência, certamente havia outros, mas eu desconheço, né? Mas o João é um dos grandes leitores, porque ele se foi dessa vida, mas a obra ficou, ele é um dos grandes leitores de Belém. E lembrar que o seu livro, Fantasmas Sobem no Elevador, da Sejup Editora, salvo engano, de 93, foi leitura dos vestibulares da UEP e da UNAMA durante 3 anos. Portanto, o Joãozinho virou best-seller naquele momento. Feitas essas referências necessárias, eu chamarei agora a Simone Holanda para ela fazer o uso da palavra, e na sequência da Simone, a Beatriz e, então, o professor Amarília Estupiaçu. Vamos lá, Simone. Som. Liga o som. Liga seu som, Simone, por favor. Ok. Tá dando para ouvir? Só um minuto aí, Paulo. Com bastante alegria. Bate. Nessa homenagem ao Silvio, né? Eu me sinto lisonjeada em nome da família, agradeço. Enquanto vocês falavam aí, Paulo, tudo que você falou sobre o Silvio, eu escutava aqui em lágrimas, tentando também conter as emoções, porque a dor ainda está muito presente, e é algo assim que nos pegou de surpresa também.
você mencionou na sexta-feira, né, quando ele fez a grande realização da vida dele, que foi a defesa do memorial. E nós, em casa, fomos testemunhas da imensa alegria que ele realizou em vida. Porque em lágrimas aquele grande homem, se tornou tão pequeno diante dessa realização, porque ele chorava em casa. Silvio Holanda chorava entre nós, que ele tinha realizado aquela defesa muito fragilizado, porque ele já estava muito doente. Na sexta-feira o Silvio não estava bem, mas ele conseguiu, né? Ele chegou no final e disse: eu consegui. E eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite. Você mencionou sobre essa homenagem ao Silvio. E fiquei assim, realmente muito tocada, né? Eu agradeço à instituição, né? Que meu irmão realmente ele foi um grande parceiro, onde ele participou de muitos eventos, né, de fóruns mesmo. Eu sou também agraciada porque meu pai também foi professor dessa instituição, professor Jessé Holanda. Ele chegou a ser professor dele também. E tive um filho formado pela instituição. Então, me sinto lisonjeada. E, realmente, o legado do Silvio é algo inquestionável. Porque eu estou falando como irmã, mas também sou formada pela área de letras, né, da instituição FPA. E sei porque convivi não só na instituição FPA, mas em casa, com tudo. Eu nunca vi pessoa tão dedicada à literatura como o senhor. Uma pessoa que tem, ainda temos, né, o acervo dele. São mais de 3.000 livros. E a presença do senhor é muito marcante entre nós por causa daqueles livros. Então, Paulo, eu agradeço em nome da minha família, a todos os envolvidos nesse evento, né, muito importante para a academia. E desejo a todos que sejam que debrucem neste evento, né, porque com certeza vai ser grandiosíssimo. Já está sendo, né, estou participando só agora da abertura, mas acredito que sempre temos coisas a aprender. Tá bom? Muito obrigada e que todos tenham uma boa noite. Um abraço. Obrigado, querida. Silvia Holanda, presente sempre nos nossos corações e nas nossas aulas, nossas lições. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo legado do seu irmão. Beatriz. Tudo bem. O coração, ele acelera quando é para falar do meu pai. Falar sobre uma grande pessoa, mas que, acima de tudo, ele foi um professor da vida. Hoje as pessoas falam dele como um professor, como um escritor, como um pesquisador, mas eu falo de João Carlos como pai. E nada supera, nada é maior do que ter tido essa oportunidade. A Bethânia falou logo no início que grandes mestres nos proporcionam oportunidades e nos ensinam coisas boas, e eu tive a honra de aprender até o último segundo com o João Carlos Pereira, de aprender até depois da sua morte, aprender a lidar com o amor incondicional que supera a saudade, que supera o fato da morte, que supera todas as adversidades, que mostra que existe sim uma vida depois que o nosso grande amor é de parte. E falar hoje sobre meu pai me traz uma sensação de dever
cumprido, eu prometi no dia que ele faleceu, que sempre que eu pudesse falar sobre meu pai, sempre que eu pudesse falar sobre as suas obras, que eu pudesse falar sobre os seus ensinamentos, eu estaria, porque ele deixou tanta coisa importante. Você falou do livro dos fantasmas, mas um grande livro que marca todo mundo foi o livro da Chave da Berlinda. Foi um livro que foi o primeiro livro que ele escreveu quando eu nasci. Eu estou nesse livro e foi o primeiro livro que eu acompanhei. E desde então eu acompanho todos os processos, letras, tá na família, não, em todas as reuniões da Academia Parentes de Letras nós estávamos nas suas cerimônias, e ver ele falando com tanto entusiasmo, com tanto amor a literatura, que incentivou tanto eu quanto Mariana, que é outra filha dele, minha irmã, a amar o universo da literatura, a querer estudar e gostar e se apaixonar cada dia mais por todo esse universo. E quando a gente recebeu esse convite, não tinha como não se emocionar. Cada palavra que vocês falavam sobre o João Carlos, sobre o meu pai, eu sentia tanta verdade, quanta emoção em falar dele, porque até hoje dá muita saudade. E a literatura hoje, ela tem uma grande lacuna, que não é ter mais os seus livros, mas existem pessoas incríveis que estão aí fazendo obras lindas. Betânia é uma pessoa também excepcional, que escreve muito bem, você escreve muito bem. E eu tenho certeza que meu pai está muito feliz em ver tudo isso, em ver a literatura seguindo com leitura de qualidade, e ver a literatura paraense também, que é uma coisa que ainda precisa de um grande empurrão para ser mostrado ao mundo, e pessoas como vocês mostrando, traz muita tranquilidade no coração dele, com toda certeza. Ver os alunos que ele guiou por tantos anos, que viraram uma família. Papai passou muito tempo em sala de aula, então os alunos foram filhos dele também. Saber que ele conseguiu ensinar tanta gente, ensinar com amor, realmente com o coração, pegar tudo aquilo que ele sabia, não tem preço. É saber que hoje a literatura paraense está em boas mãos e que ela só tem a aumentar e ser cada vez melhor. Hoje eu só agradeço por todas as homenagens. Eu estou aqui com a homenagem dele, e ele vai ser sempre muito lembrado e muito bem guardado no coração de todos, no coração da UNAMA e naqueles todos que gostavam do meu pai. Obrigada, gente. Obrigado, Beatriz. João Carlos vive. Pode escrever. Com toda certeza. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos preparar agora a fala da professora Marilis. Enquanto ela entra na tela, eu queria lembrar e enfatizar as nossas parcerias, né? A editora Mezanino, que vocês vão reconhecer no Facebook, a partir de amanhã, no stream do Facebook Mezanino Editorial, né? A Imprensa Oficial do Estado do Pará, a IOEPA, a Universidade do Estado do Pará, o Grupo CUMA, que é coordenado pela professora Josebel Aquel Fares, a Universidade Federal do Pará, Programa de Pós-Graduação em Letras, o Grupo Macunaíma, coordenado pelo professor Luiz Heleno Montoril del Castillo, o Instituto Federal de Educação do Pará, nossa querida Neiliane, que é cria da UNAMA, já está coordenando um dos GTs a partir daquele encontro bonito, lindo, que é o SALOA, lá da UFPA, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, o curso de letras, a nossa querida professora Ana Guimbal del Aquino, e todos os nossos alunos monitores, nossos colegas professores. Nós temos aqui a bela presença de um ilustre intelectual maranhense, professor José Ferreira Júnior, que é uma pessoa que está sempre conosco, um grande parceiro também deste fórum e de algumas outras ações da UNAMA. A professora Isabel, ou melhor, Amarilis Isabel Alves Tupiaçu. Sua bênção. Entre na tela, por favor. Muito bem.
Eu confesso que tudo isso são jatos de emoção sobre nós. A Beatriz, Ermelinda, que me entusiasmava, porque, não sendo nativa de português, tinha um português belíssimo, que redação linda, desde a letra. E faz parte daquele grupo de alunos que nunca serão esquecidos. E muito obrigada pelas palavras. Bem, bons votos a todos, né? Boa noite, eu acho que já não, mas eu posso dizer. E eu vou ser muito rápida. Eu pretendo, né? Então, por isso, eu fiz um pequeno roteiro. E, claro que eu começo agradecendo a alegria dessa homenagem, né? E, em primeiro lugar, aos mantenedores da Universidade da Amazônia e fiéis promotores desse 22º Fórum de Letras, na pessoa de quem se manifestou, a Betânia Fidalgo Arroio, e também mostrar a minha alegria pela continuidade do Fórum de Letras. Em 1994, eu não estava no Brasil, e eu participei do 2º Fórum, que homenageava o professor Inocêncio Machado Coelho. E eu tenho assim, muito orgulho de ter feito a palestra de abertura, que foi voltada à gramática, ao aluno, à escola. E claro que eu tenho até hoje o texto escrito, né? E me dá muita alegria de ter participado desse fórum de 1990, esse também, de 95, né? Foi o meu primeiro fórum. De lá para cá, eu acho que participei de todos. Isso, os nossos livros. Depois, nós sempre juntos, né, Paulo? Com o João, né? Com o Silvio. Bem, depois eu também quero agradecer aos professores, todos, que há meses eu sei que não medem esforços para montar com o máximo brilho intelectivo as pautas, os temas, a organização desse fórum. E isso é claro que é motivo de regozijo, é motivo de alegria, porque eu acho que, dentre os eventos culturais que ocorrem no Pará, em Belém, eu acho que temos letras, claro que a feira, né? Temos nas unidades de ensino os vários encontros, mas eu acho que um dos mais procurados é o Fórum de Letras da Universidade da Amazônia. Eu acho que eu não gosto muito de falar o NAMA, porque o nome, o NAMA, encobre essa vinculação ou esse pertencimento tão importante que é a Amazônia, a Universidade da Amazônia. Muito bem. Dentre todos os colegas que participam dos fóruns desde o início, são muitos, alguns já foram falados aqui, como o nosso querido, saudoso, admirável Sérgio Sapucaí, o nosso tão amado Jurandir Vangan, que foi nosso professor, mas eu também destaco o próprio Paulo, você, Paulo, a Ermelinda Baez, a Lucilinda, que deve estar aqui também, a Elaine Teixeira, o José Guilherme Castro,
a Nélia Cecília Paiva da Rocha, a Josebel, porque nós começamos essa lida com os fóruns há muito tempo. E nós nos mantemos unidos, muito unidos, amigos de longe, amigos de perto, amigos de horas casuais, de encontros e de hora a marcar, sempre disponíveis. Há um poeta paraense, eu estou com um livro também, Paulo, aqui, que é o Eustáquio de Azevedo, tá? Que foi o que primeiro escreveu sobre... Ele primeiro escreveu um livro sobre a literatura paraense. Ele chamou literatura paraense. E eu sempre falo que o nosso métier é uma tarefa honrosa. E essa palavra, esse sintagma, né, tarefa honrosa, vem do Eustáquio de Azevedo. O Eustáquio escreveu um hino para a despedida das estudantes, das formandas da escola normal. E ele usa essa tarefa honrosa. O poema é Adeus. Na verdade, é uma música. E quando eu pensei no fórum hoje, eu pensei exatamente no que ele fala. Continuai vossa tarefa honrosa, tendo o compêndio e a pena por brasão. Que a estrada que trilhais é luminosa, conduz à perfeição. Então, isso tem tudo a ver com o fórum, com os fóruns, né? Eu participo desde 1995 e tenho orgulho de ter sido a conferencista deste fórum. Então, é muita alegria, realmente, nós estarmos aqui. E falando do Silvio, interessante, o Silvio, ele interrompeu o que ele estava fazendo, porque nós estávamos tentando falar com ele, a Lívia Barbosa, que é professora também, doutora em letras, para ele digitalizar uma quantidade imensa de recortes que eu tenho sobre, eu acho que sei lá quantos nomes da literatura universal, da literatura paraense. E eu acabei de entregar para a Universidade Federal do Pará um acervo de recortes sobre o Saramago. Então, nós estávamos nos preparando. O Silvio iria digitalizar. Bem, o João nem se fala. O João, quando entrou no hospital, na Beneficente Portuguesa, ele disse: Lila, estou entrando no hospital. Então, parece assim que foi uma coisa, parece que ele entrou numa estrada tão linda e foi embora. E, claro que essa homenagem também é uma homenagem que todos nós fazemos, eu faço em particular. Porque quando eu passava o WhatsApp e eu dizia João Carlos, ele dizia: já sei que tu estás com raiva, que tu vais brigar comigo por alguma coisa. Mas não era assim, era o João, muito bem. Eu também queria fazer uma outra homenagem à professora Célia Jacó, que foi a mentora incansável, o cérebro inquieto, que deflagrava sempre o por onde começar. O Roland Barthes diz que o mais difícil de qualquer tarefa é por onde começar, é romper o silêncio. Porque é muito difícil, você fica, por onde eu vou começar? Né? Então, a Célia, ela quebrava o silêncio, ela deflagrava a ideia, ela acendia a centelha primeira. Claro que nós trabalhávamos sempre em equipe, desde o primeiro eu não estava aqui, eu estava fora do Brasil, mas desde 95, o ano em que eu comecei a participar, a Célia vinha com as ideias.
que nós concretizávamos juntos. Era muito bonito. Então, os fóruns são muitos passos de realização, digamos assim, de caminhada para um objetivo muito bonito para o mestre, para o professor, para todos os professores que estão aqui, porque a cada fórum, a cada encontro, nós crescemos muito, nós aprendemos muito. Então, esse aprendizado do fórum é nosso também. Mas o fórum também faz parte dessa escola de profissionalização, de formação do futuro professor de letras. E hoje se reclama tanto que as pessoas não escrevem, que as pessoas mais falam e não escrevem, quando todo mundo pode escrever e pode ser incitado a isso, daí que eu falo, tendo o compêndio e a pena por brasão. Então, eu quero destacar esse lado dos fóruns. Mas essa letra, essa palavra, essas letras, eu sempre acentuo como desejava o Edgar Morin. Por quê? Porque ele sempre dizia que um campo de ensino, um campo de saber sozinho, ele não se faz. Então, ele sempre falava, escrevia, escreve, porque os livros estão aí, sobre a contínua interligação de saberes. Esse é um exercício constante das letras na Universidade da Amazônia. E não há dúvida que só o estudo, a busca, a procura, a insistência, a teimosia, a lúcida constância instituem as rotas de ações educativas. Há um poema, tu falaste um poema, eu acho que eu vou ter tempo de dizer um poema mínimo do Fernando Pessoa, mas eu sempre digo que é um poema que todo mundo devia saber de cor. É do Ricardo Reis. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Eu digo que eu gostaria de escrever esse poema e pendurar, eu dizia para os meus filhos, pendurar no pescoço dos meus filhos, para ser grande e ser inteiro. Então, eu acho que essa é a vocação do fórum, dos fóruns. É o debate, a discussão, a busca. Mas há uma palavra que eu acho que também se faz tão necessária hoje, que é a esperança. E é muito importante falar da esperança, de esperança. E o coletivo que institui os fóruns e que instituíram desde 1994, eu acho, sempre tiveram em mente o fim das assimetrias humanas, das assimetrias, das desigualdades sociais. A literatura, a palavra, ela tem tudo a ver com isso. Eu acho que é o campo do desejo, é o campo dessa busca incessante, dessa angústia, né, de ultrapassar os empecilhos, a felicidade. Então, eu acho que aí está a continuidade, a riqueza, o fórum voltado aos temas clássicos, sim, mas aos temas que vão surgindo, porque o conhecimento ele se faz assim, ele vai crescendo, ele vai se acrescentando, né? E o desejo é esse, a defesa de melhores rumos, mais férteis contra o sofrimento humano, contra as misérias do mundo, a elevação do ser contra o quê? Contra as vozes fraturadas. Então, eu termino agora com
as efusões desse desejo, que vem nesse sentido, que os fóruns cada vez mais se enriqueçam com a presença de todos, né? E que seja o palco dessa esperança, e que esse desejo se cumpra, se intensifique, siga cada vez mais bonito, mais resplandecente. Obrigada. Acho que falei. Querida. Aplausos para você. Muito obrigado, Marilis. Eu fiquei assim, parece um inseto atraído para a teia de aranha. É mais ou menos o que a gente sente com a tua fala, com a tua presença. Obrigado pela tua existência, Marilis. Obrigado pela tua sempre pertinaz elegância. E a Marilis vai dar uma outra chance agora, sem limitação de tempo, porque o tempo será dela. No último dia, o encerramento do fórum, dia 25 às 19 horas, nós teremos uma roda de conversas em que a Marilis será entrevistada por todos nós, inclusive vocês, internautas que estão aí nos acompanhando na live da página da Mezanino Editorial, podem passar as suas perguntas, porque nós vamos fazer uma espécie de roda viva. A Marilis estará no centro e nós faremos as nossas perguntas sobre o envolvimento dela com alguns dos principais escritores paraenses, o envolvimento dela na sua carreira na UFPA, na sua carreira na UNAMA, como consultora da Secretaria de Estado da Cultura, do Conselho de Cultura, como uma pessoa que transita por diversos espaços. A Marilis estará conversando conosco de novo também, no último dia 25 às 19 horas, nessa mesma Mezanino Editorial, nessa mesma live da Mezanino Editorial. Lembrar que a partir de amanhã, às 9 da manhã, nós temos os grupos temáticos, os GTs, né? Nós temos 9 GTs à disposição de todos vocês, e nós vamos divulgar nas nossas redes sociais, e todos os que quiserem participar podem fazer uso da sua autonomia para participar das mesas, que continuam amanhã, né? E os GTs, as mesas à tarde e à noite, os GTs pela manhã e parte da tarde. Então, eu dou por encerrado, agradeço muito a presença de todos, todas e todos, eu agradeço imensamente a família de Silvio Holanda, a família de João Carlos Pereira e a fala precisa e sempre poética de Marilis Tupiaçu. Muito obrigado, Marilis, por nós termos essa oportunidade de convivermos e aprendermos contigo. Desejo a todos uma boa noite e que amanhã, às 9 da manhã, nós estejamos nos GTs que estão à disposição de todos nós. Muito obrigado e bom descanso a todos e até amanhã.